irmãos, bom dia, graça e paz. Que bom estarmos juntos. Depois de um tempo de férias com a Débora e o Elias, voltamos bem, graças a Deus. Estamos animados para servir ao Senhor e participar do culto com os irmãos. Vamos começar o nosso culto lendo o Salmo de número 46. Você que pode se colocar em pé para a leitura desse texto. Salmo 46. Eu vou ler os versos ímpares e convido então a igreja a ler os versos pares. Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, olha aí as sopranos aí. Cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amém. Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem cuidado do seu povo e o Senhor tem conduzido o seu povo e conduzirá até aquele dia do retorno de Cristo, para enfim estarmos para sempre contigo. Ó Deus, fortalece-nos, guie a nossa vida, sempre na confiança de que o Senhor é o nosso refúgio, de que o Senhor dos exércitos está conosco, ó Deus. E ainda, Senhor, que passemos por muitas aflições, jamais pereceremos, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe o nosso ajuntamento hoje, receba a nossa adoração, ó Deus, perdoe os nossos pecados, ó Senhor, e fale aos nossos corações durante este culto. É a nossa oração, invocando o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos para cultuarem a Deus conosco. Quero informar os irmãos que o pastor Valdenberg e a Beth estão viajando, estão de férias nesses dias, devem retornar, creio que no meio desta semana, e os trabalhos da igreja continuam. Aqueles que precisarem de assistência pastoral podem entrar em contato com a secretaria da igreja ou comigo também, tem presbíteros à disposição, tá? Contem com isso. Nós estamos chegando no meio do mês de novembro e nós temos o Café dos Comerciários esse ano, que vai ser no dia 26 de novembro, sábado, dia 26 de novembro. Está aí as informações para os irmãos. E como todos os anos, nós reunimos uma equipe aqui para servir durante esse tempo do Café dos Comerciários. Nós temos várias equipes disponíveis aí, irmãos. Desde, olha só, tem aí os que vão evangelizar mesmo, falar, mas tem os que vão preparar o café. Tem os que vão trabalhar na divulgação, convidando
aqui os comerciários durante a semana, a equipe de divulgação, tem a equipe da limpeza, tem a equipe da entrega dos kits, tem várias equipes, está aí, depois os irmãos vão ter acesso a todas essas equipes. E eu quero incentivar, junto com o Ministério de Expansão da nossa igreja, a sua participação no Café dos Comerciários, servindo ao Senhor. Se você tem interesse de participar esse ano, procure a mim, ou o presbítero Roberto, que está aqui, ou o presbítero Domingos, e nós vamos te encaixar em uma das nossas equipes, tá bom? Vamos servir ao Senhor com alegria e pregar o Evangelho a esse povo que está aqui ao nosso redor. Amém? Muito bem. Vamos cantar ao Senhor? Nós vamos primeiro para o ofertório com os salmos hinos de número 335. Depois de cantarmos juntos, vamos orar pelas as ofertas, pelos dízimos ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé para cantar, e aqueles que vieram preparados para trazer o seu dízimo, a sua oferta, podem depositar aqui à frente. Eu não estou vendo o gasofilácio. Os irmãos vão providenciar. Senhor Deus, obrigado pelo sustento, pela provisão que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem concedido muito a nós, ó Deus. E nesse momento oramos com gratidão, porque podemos entregar ofertas e o nosso dízimo ao Senhor. Obrigado pelos irmãos que trouxeram aqui, obrigado pelos que já fizeram via internet, Pix, ó Deus, transferências. Te louvamos porque o Senhor tem disposto o nosso coração a contribuir com a tua obra, ó Deus. E pedimos que o Senhor dê muita sabedoria, ó Deus, aos irmãos responsáveis
por aplicar, por administrar esse recurso na tua obra. Que todo ele seja usado, ó Deus, para o louvor da tua glória, Senhor. Abençoa também aqueles irmãos, ó Deus, que estão desempregados, que carecem, ó Deus, da tua bênção, de uma porta aberta, Senhor, para que possam contribuir também, para que tenham o suficiente para se manter e ainda ajudarem os outros, ó Deus. Abre portas, alarga as tendas, abençoa sim o teu povo, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu vou ler um texto de Crônicas 29:11, 1 Crônicas. Tua é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, tu exaltaste como chefe de sobre todos nós. Vamos exaltar esse nosso Deus, vamos cantar glórias a esse Deus.
com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos cantar então agora sobre o trabalho, né, sobre o evangelismo, o trabalho de semear a palavra do Senhor. Ceifeiros somos nós fiéis, cegando para o Rei dos Reis, os frutos prontos a colher, rendendo ascensão a ver. Assim a Cristo Salvador, rendemos peito de louvor ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Algum tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Nós respiramos com Jesus, que para os campos nos conduz, e na seara imensa quer obreiros novos receber. Ainda campos a pedir, que obreiros novos possam vir. Não ouves Cristo perguntar quem quer por mim e trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Estão as horas a fugir, o teu Senhor não tarda em vir. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar. Não demores a render, a noite em breve vai descer. Conosco toma o teu lugar, e por Jesus vem trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Breve o prazo acabará. Os irmãos vão reparar que no nosso boletim, a partir dessa semana, nós vamos colocar sempre um povo não alcançado para que os irmãos orem. Inclusive tem a foto e algumas informações importantes sobre esse povo, para que você tenha informações para orar de forma específica por eles. Então vejam no formato digital, no formato impresso, está lá nos avisos, no final dos avisos, a foto de um povo não alcançado para nós orarmos. Orem durante a semana. Nós acabamos de cantar que há muitos lugares que precisam de trabalhadores. Nós precisamos orar para que Deus desperte, e desperte dentro
do nosso ajuntamento, trabalhadores para essas searas também. Vamos meditar na palavra do Senhor, queridos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez. E agora pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as maravilhas da Tua lei e compreendermos a doçura e a graça do Evangelho. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Tira do nosso coração qualquer distração, qualquer pensamento que queira roubar a nossa atenção da Tua palavra, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a alegria é um dever cristão. O povo de Deus é um povo alegre. Aliás, tem até um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra. O povo de Deus tem como marca a alegria. Nós devemos ser alegres pelo simples fato de sermos povo de Deus. A alegria, então, é um dever do cristão. Isso está claro em vários textos do Novo Testamento. Lá em Filipenses 4, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria. Veja, nós devemos então ser alegres, nos regozijarmos sempre no Senhor. Mas esse texto que lemos traz o foco para uma questão ainda mais difícil da gente lidar. De modo que é dever cristão também ser alegre nas aflições. Não apenas quando está tudo bem, mas também quando não está tudo bem. É dever cristão sermos alegres na aprovação. É isso que Tiago está dizendo para nós. E isso parece meio indigesto, não é? Parece que não combina muito a alegria com o sofrimento. Parece algo contraditório. Como eu posso ser alegre enquanto eu estou sofrendo? Como que isso pode acontecer? Parece ser algo meio descolado da nossa realidade. Isso que Tiago está dizendo. O fato de que a alegria é um dever cristão, inclusive nas aflições, é algo que desce rasgando às vezes para nós. Mas nós precisamos entender aqui o que Tiago está querendo dizer com isso e por que que nós temos tanta dificuldade de entender isso que Tiago está dizendo. É tão claro, não é? Ele diz, aliás, com imperativo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É claro. Lembra daquele comentarista que dizia assim: a regra é clara? O texto é claro. Não tem o que inventar aqui. Está claro o que Deus espera de nós. Que sejamos alegres, mesmo em meio às provações.
mas isso é difícil para nós. E eu penso que é difícil porque quando nós lemos o texto bíblico, nós carregamos um monte de significados diferentes do que o texto de fato quer comunicar para nós. Em outras palavras, quando você lê a palavra alegria aqui no texto bíblico, logo vem na sua mente o conceito moderno ou cultural de alegria, e não o conceito bíblico de alegria. É por isso que parece que não combina alegria com sofrimento. Porque para nós, no nosso contexto cultural, popular, a alegria é um sentimento que ocorre quando coisas boas acontecem na nossa vida. E se algo ruim está acontecendo, se eu estou sofrendo, ou se eu estou passando por uma dor, então eu não consigo ser alegre, porque a alegria é um sentimento provocado por coisas boas. É assim que a gente entende culturalmente a alegria. Mas não é esse o conceito bíblico. Alegria na Escritura não tem a ver com coisas boas que acontecem. Alegria na Escritura, primeiro, é um fruto do Espírito. É algo que Deus gera em nós, não as circunstâncias, não o fato de estarmos bem conosco, bem consigo mesmo, não o fato das coisas estarem acontecendo do jeito que a gente quer, mas é algo que Deus gera em nosso coração. Alegria é um fruto do Espírito. Não é algo que as circunstâncias produzem, mas que Deus produz. Isso já muda completamente a forma de entendermos o que é alegria. Alegria, portanto, queridos, é uma satisfação espiritual que tem a sua fonte não nas circunstâncias, não em mim mesmo, mas no Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a fonte de toda a alegria. Quando nós, então, entendemos que a alegria não é o resultado de coisas boas estarem acontecendo em nossa vida, um sentimento simplesmente, mas uma ação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração, que produz satisfação em Deus, então é possível entender o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, enquanto ele está preso, correndo o risco de morrer. É possível entender que o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É possível entender. Bem-aventurados os que são perseguidos. É possível entender esses textos quando nós entendemos que a alegria não é fruto de coisas boas que acontecem na nossa vida, mas é vigor espiritual, fruto do Espírito Santo em nós, apesar das circunstâncias. É isso que Tiago está dizendo aqui. É por isso que ele está associando a alegria à provação. Algo que nós temos extrema dificuldade de fazer. Associar a alegria à provação. E aqui, então, nós precisamos entender o que é essa alegria e como ela se manifesta em meio às provações. O que Tiago está dizendo aqui não é assim: olha, sejam alegres quando estiverem doentes ou sofrendo. Imagine só, Tiago não está querendo dizer para você quebrar o braço e contar para as pessoas, dizendo, chegar lá no médico e falar: doutor, quebrei o braço há meia hora atrás, por favor, ajuda aí. Você vai para o médico assim quando quebra um braço? Não é? Você está com o dente inflamado e procura o doutor Nicola. Nicola, meu amigão, me ajuda porque o meu dente está doendo muito. Não é isso que Tiago está querendo dizer, irmãos. Se você fizer isso, você está com algum problema. Ninguém fica feliz porque está doendo.
Pelo contrário, a gente chora, a gente geme, não é? A gente fica acanhado, fica triste. É assim que a gente fica quando estamos sofrendo. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que nós devemos nos alegrar, não pela dor em si, mas pelo que a dor gera em nós. Por isso ele associa a alegria à aprovação. Não pela dor que a aprovação nos causa, mas pelo resultado que aquela dor nos causa. Olha só, meus irmãos, leiam de novo o versículo. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A alegria é por passar por provações, não pela dor em si. É isso que Tiago está falando para nós. Porque essas provações, e aqui cabe uma explicação do que é provação. Querido, provação é algo que acontece em nossa vida, direcionado, guiado, permitido por Deus, que testa a nossa fé para nos transformar, nos moldar, nos guiar à semelhança de Cristo. Isso é uma provação. Aflições que vêm sobre nós, sofrimentos que vêm em nossa vida, dores que alcançam o nosso coração e o nosso corpo. Tudo isso para nos levar para mais perto de Deus, para sermos mais parecidos com Cristo. Isso é provação. É diferente de tentação. Tentação são situações que ocorrem guiadas por Satanás para nos afastar de Cristo. É diferente. São desejos que vêm do fundo do nosso coração pecaminoso para nos afastar de Cristo. Provação nos conduz a Deus. Tentação nos afasta de Deus. Provação vem de Deus. Ele prova. Tentação vem do maligno. Ele tenta. Tiago vai falar um pouco mais sobre isso no próprio capítulo 1. Portanto, quando essas provações vêm, quando esse tipo de sofrimento vem, quando essas aflições vêm, não tem razão no nosso pecado, não tem razão em nada do que nós estamos fazendo. São coisas que ocorrem e nós, por vezes, nem sabemos por que estão acontecendo. São aflições vindas de Deus para nós. Lembram de Jó? Jó estava lá tranquilão, vivendo a sua vida, agradando ao Senhor. Mas um dia, Deus fala para Satanás: vistes o meu servo Jó? E a partir dessa fala, começa um processo de provação na vida de Jó. Que Deus vai usar, inclusive Satanás, para provar Jó. De fato, Tiago está nos dizendo: meus irmãos, tenham alegria passar por várias provações. Veja essa palavra, várias provações. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim: é muita prova, Senhor. Quanto mais eu oro, mais prova aparece. Não é? Talvez você já tenha pensado ou já tenha ouvido alguém dizer assim: desde que eu aceitei Jesus, não para de vir prova. Olha só, é assim mesmo. Essa é a vida cristã. Bem-vindo! Se tem alguém aqui que ainda não crê no Senhor Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não segue a Cristo, eu quero fazer um convite para você. Venha seguir a Cristo, venha tomar a sua cruz, venha andar por um caminho muito estreito e apertado, cheio de provações, cheio de aflições, mas que no final te conduzirá à glória eterna. Esse é o convite.
Não é, venha para Jesus e sua vida vai melhorar em todos os sentidos. As suas finanças vão melhorar, você não vai ficar doente, o teu filho não vai sofrer. Tudo mentira. Tudo mentira. As Escrituras mostram outra coisa. Nós estamos lendo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O contexto da carta de Tiago nos mostra algumas das provações que aqueles irmãos estavam enfrentando. A carta começa, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. A carta de Tiago é uma das primeiras cartas escritas do Novo Testamento. Provavelmente foi escrita por volta dos anos 40 depois de Cristo. Uma das primeiras. E o que estava acontecendo no contexto era aquela perseguição de Atos capítulo 8. Lembram? Todo o povo, toda a igreja em Jerusalém foi dispersa para a Ásia, para vários lugares do Império Romano, por causa da perseguição. Então, quando nós observamos esse contexto, nós vemos que esses irmãos estão espalhados por causa do nome de Cristo. Eles estão sofrendo. Eu não sei se alguém aqui já foi imigrante, mas esses irmãos tiveram que sair das suas casas às pressas. Deixaram casa, bens, tudo para trás, para salvar a própria vida. Perderam os seus empregos, os seus negócios, os seus investimentos. Imagine você perdendo tudo isso de um dia para o outro. Eles estão correndo risco de vida, eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo perseguidos. Eles estão sofrendo injustiça no lugar onde eles estão. É interessante que no capítulo 5, Tiago vai falar sobre a opressão que os ricos estavam colocando sobre eles. Eles estavam pobres, sofrendo. Essas são algumas aflições que os primeiros ouvintes dessa carta experimentaram. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu não sei qual é a provação, qual é a aflição, qual é o sofrimento que você está experimentando. Eu não sei, mas Deus sabe. Porque pode ter sido o próprio Deus que mandou esse sofrimento para que você, a sua fé, seja testada, seja provada. A pergunta é, Tiago estava fazendo essa pergunta àqueles irmãos ao escrever isso. Vocês vão continuar a seguir a Cristo, mesmo que todas as coisas estejam dando errado? Vocês vão continuar amando a Cristo, mesmo sabendo que Ele está permitindo que você passe por esse sofrimento? Essa é a pergunta para nós. É esse tipo de pergunta que a provação nos leva a fazer e responder na nossa vida. Mas o fato, queridos, é que as provações devem ser motivo de alegria, não por causa da dor que geram, mas por causa dos resultados que geram em nós. O verso 3 e 4 vão mostrar duas virtudes que a provação gera em nós. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse sofrimento, essa aflição, essa dor gera perseverança. Que sem esse sofrimento, sem essa aflição, sem essa dor, não iria acontecer.
Perseverança é uma demonstração de fé, uma fé ativa diante dos sofrimentos, diante das aflições. Eu gosto de pensar que a perseverança é a virtude cristã da casca grossa, queridos. Casca grossa, couro grosso, ombros largos, costas largas. Gente que está acostumado, por meio do sofrimento, a enfrentar as dificuldades e continuar. É isso que a provação faz. Veja, ela não vem para nos derrubar, ela vem para nos aperfeiçoar. Ela vai gerar uma virtude que é perseverança, para que nós estejamos mais firmes, mais resolutos, mais constantes, mais preparados. É isso que a provação gera em nós. Como um osso quebrado, que ao ser calcificado fica mais forte do que era antes. Sabiam disso? Quando um osso se quebra e ele então começa a se regenerar ali naquele processo, cria um cálcio ali, um calo, um negócio que é mais duro que o próprio osso. É isso que a provação faz. Ela nos faz mais firmes, mais resolutos, ou, no termo que eu estou utilizando, mais cascas grossas, para enfrentar a vida nesse mundo caído, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós precisamos disso. É como uma pessoa que está na academia fazendo exercícios. Se você for lá na academia e pegar o mínimo de peso para fazer a sua atividade, sabe o que vai acontecer com o teu músculo? Nada. Mas se você for lá, pegar peso, bem pesado, e o teu músculo doer, sabe o que vai acontecer com ele? Vai crescer. Com a gente é assim também, queridos. Se Deus não nos mandar provações, se Deus não nos mandar aflições, sabe o que vai acontecer com a nossa vida cristã? Vai ficar estagnada. Talvez você seja prova disso. O quanto você cresceu quando foi afligido por Deus. Quando o teu filho ficou doente no meio da madrugada, quando você enfrentou um tratamento de saúde, quando você perdeu um ente querido, o quanto aquilo te aproximou de Deus. Talvez os teus melhores momentos com Deus foram em situações de muita aflição. É isso que a provação faz. Gera perseverança. Mas veja que o texto diz: uma vez confirmada, a provação produz perseverança. E ora, verso 4, a perseverança deve ter ação completa. A ideia aqui é que adquirir perseverança não acontece de uma hora para outra. Você não colhe frutos rapidamente. A perseverança é cultivada ao longo dos anos, ao longo das aflições, ao longo do tempo. Seria tão bom, né, irmãos? Se fosse um crescimento instantâneo. Imagina, você nem precisa passar pelo sofrimento e você já cresce. Você já é uma pessoa perseverante. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos passar por um processo lento, gradual, constante, para que aprendamos a ser perseverantes, para que o couro engrosse. Se você andar sempre de tênis, sempre calçado, o couro do teu pé vai estar fininho. Mas se você começar a andar descalço, no asfalto quente, sabe o que vai acontecer com o teu pé? Vai criar um monte de calo, de bolha, vai doer,
Mas sabe o que vai acontecer? Vai ficar com a casca grossa. E aí tu vai andar no asfalto descalço e não vai mais doer. Não é assim quando tu está aprendendo a tocar violão? No início os dedos ficam todos doloridos. Parece que corta, rasga, é difícil. Tem gente que desiste por aí. Mas no final, o couro engrossa. E aí você toca e nem sente mais. É assim. A provação faz isso em nossas vidas. Mas não só isso. O verso 4 continua. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu estou resumindo essa ideia de perfeito e íntegro numa palavra: maturidade. Aprovação produz perseverança e produz, consequentemente, maturidade. Maturidade. Outra virtude que só por meio das aflições nós obtemos. Maturidade, queridos. Se você quer ser um crente maduro, consequentemente, você terá que passar por provações. A provação vai moldando, vai nos ajustando. E sabe qual é o padrão? Cristo. Cristo é o padrão. Tudo o que acontece para nos moldar, quer nos moldar para sermos como Cristo, o perfeito varão, o homem perfeito, o único homem que foi aquilo que Deus queria que o homem fosse, Cristo. Quando Deus criou o homem, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem, por conta do pecado, desfigura essa imagem de Deus, não reflete a imagem de Deus. Porém, Cristo, Deus se faz homem e vive de modo perfeito, refletindo a imagem de Deus, como homem encarnado. E agora nós estamos sendo transformados, moldados a Cristo, o homem perfeito. E a aprovação nos gera maturidade para sermos como Cristo, perfeitos e em nada deficientes. Maturidade é como um jovem que está se preparando para o vestibular. Ele faz várias provas antes, vários testes, não é? Várias provas para se preparar para aquele momento. Se ele não fizer exercícios, se ele não fizer provas, se ele não fizer os testes, sabe o que vai acontecer na hora do vestibular? Ele não vai estar preparado. Mas se ele fizer os exercícios, se ele errar bastante, se ele consertar, se ele corrigir os erros, na hora da prova, ele vai se lembrar e vai acertar a questão. A aprovação gera maturidade. Parece que os crentes mais maduros são aqueles que mais sofreram provações. Ao longo da história, nós temos tantos exemplos. Em nossa igreja, tantos exemplos. Mas eu quero deixar de exemplo o que passou João Calvino, o reformador da Suíça. Calvino é um dos teólogos mais influentes de toda a história. Mas poucos sabem que a maioria das obras das suas publicações foram escritas nos 5 piores anos da sua vida, de enfermidades. No último ano, eu vou listar as doenças que Calvino tinha. Enxaqueca, pleurisia, que é dor no pulmão quando se respira, gota, cólica intestinal, hemorroida, artrite, com dores nos joelhos e nos pés, nefrite, que é uma espécie de inflamação nos rins, cálculo renal e tuberculose, que foi o que o levou à morte. Isso tudo aos 51 anos de idade. E foi nesse tempo
que ele escreveu a maioria das suas obras. A sua história diz que os homens tinham que carregá-lo para que ele fosse pregar na igreja. E muitas vezes ele nem conseguia pregar em pé. Então eles colocavam uma cadeira para que ele se sentasse. Esse homem foi moldado pelas provações. Nós estamos encerrando. Eu gostaria de dizer a você: a provação que você passa, que você já passou, que você está passando e que você ainda vai passar, deve ser motivo de alegria. Porque Deus está usando essas situações para te moldar à imagem de Cristo. E Ele é um Pai bondoso que sabe o que faz. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, estava jogando bola na rua descalço, como naquela época os meninos faziam. E eu fui chutar a bola e tinha não sei se um caco de vidro, uma lâmina de ferro, e eu cortei o meu pé. E o sangue saiu e tudo, e fui aos meus pais e eles me levaram ao hospital. E sabe o que aconteceu lá? Eu tomei uma baita injeção antitetânica, eu me lembro até hoje. E sabe o que eu tiro disso? A dor da injeção acho que era maior do que o corte. Mas isso livrou o meu pé de apodrecer e ser amputado depois. Ou seja, o resultado daquela dor foi bom para a minha vida. Agora imagine se os meus pais olhassem o meu pé cortado e dissessem assim: não, meu filho, eu não vou te levar para tomar uma injeção que vai doer muito. Vamos ficar aqui, eu vou cantar para você, eu vou te dar colinho. O que iria acontecer com o meu pé? Deus é um Pai bondoso, que nos conduz a sofrimentos, porque nós, queridos, fomos feridos pela presença do pecado em nossas vidas. E Deus não deseja que os seus filhos fiquem com os mesmos pecados, vivendo feridos pelo pecado. Deus quer nos restaurar, mas para nos restaurar, Ele enfia a injeção antitetânica em nós, as provações, para que nós sejamos completamente restaurados. É isso que Deus faz. Portanto, mude a sua perspectiva diante das provações. Em vez de reclamar, em vez de ficar rabugento, em vez de ficar revoltado com Deus por conta disso que está acontecendo, se alegre no Senhor, porque Ele está te transformando, Ele está limpando a tua vida, Ele está te purificando dos males do pecado, da influência do pecado. Ele vai usar uma antitetânica em você, mas é para o teu bem que Ele faz isso. E olha como é interessante pensar na provação dessa perspectiva. Nessa perspectiva, por mais dolorosas e difíceis que sejam, as provações no final são um meio que nos conduzem para mais perto de Deus. Até mesmo aquilo de mais difícil nos conduz a Deus, se você está em Cristo Jesus. Vale a pena servir um Deus assim. Vale a pena continuar. Vale a pena, queridos. O teu sofrimento nunca é em vão. E pode ser que tenha alguém aqui
sofrendo muito nesta manhã. E eu oro para que esta palavra alcance o teu coração e produza fruto real na tua vida. Pode ser também que tenha aqui alguém que não serve a Jesus, que não segue a Cristo, e que está sofrendo, e que veio nesta manhã porque está sofrendo. Eu quero dizer para você, esse teu sofrimento pode te conduzir a Cristo, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer. Ele entregou a sua vida na cruz, e Ele não estava sorrindo naquele momento, Ele estava sofrendo, para que você e eu, nós os pecadores, que confessarmos o seu nome, que nos arrependermos dos nossos pecados, fôssemos salvos. Se esse é o teu caso, venha para Jesus diante e com esse teu sofrimento. Ele não promete tirar o sofrimento, mas Ele promete te aperfeiçoar em meio ao sofrimento. Vamos orar? Eu quero orar especialmente por aqueles que estão passando por provações. Se você está passando por provação e deseja uma oração nesse momento, coloque-se em pé, eu vou orar por você. Para que Deus te faça olhar, com esse olhar aqui, para que você experimente a alegria em meio às provações. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Ela é tão clara, ela é tão rica, ela é tão boa. Ó Senhor, nesse momento eu oro especialmente pelos irmãos que estão em pé, que estão passando por provações, ó Deus, aflições na alma, dores, sofrimentos. Tu conheces, ó Deus, cada vida. O Senhor sabe o que tem gerado esses sofrimentos. E eu peço que o Senhor os acolha, dê suporte e produza alegria em meio a esses sofrimentos, ó Deus. Essa é a minha oração, Senhor. Dê forças a eles enquanto estão sofrendo, esperança em Ti enquanto estão sofrendo, ó Deus. E faça a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Ó Senhor, eu oro também pelo seu Manuel, que tem sofrido tanto com a saúde. Oro, ó Deus, pela Nadir, que tem sofrido. Oro, ó Deus, pela Tula. Oro, Senhor, pelos irmãos que estão sofrendo pela idade, pelas doenças. Ó Senhor, alcança, protege, guarda e abençoa os nossos irmãos, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis sentar, queridos. Nós temos aqui um cântico.
Este é meu sangue vertido por ti. Traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazei amor por mim. Amém. O cântico já nos preparou para esse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu convido os nossos oficiais que vão nos auxiliar e convido os irmãos a abrirem as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Onde recebemos instruções a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor é um ato de celebração da morte de Cristo, anunciando que ele irá voltar. Se você é membro de uma igreja evangélica, está nos visitando, está em comunhão com Deus, você está convidado também a participar da ceia conosco. E todos os irmãos aqui, membros da nossa igreja. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, pelos elementos, o pão e o cálice. E então, em seguida, eu peço que os irmãos que forem participar se coloquem em pé para que a gente sirva vocês. Vamos colocar em pé para essa oração, desde já? Pedir para o presbítero Marcos Deman orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar juntos, engrandecendo e honrando o Teu nome, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, quando nós passarmos por aflições, a nos amadurecermos, a fortalecermos a nossa fé, Senhor Deus. Sim. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa salvação que nós temos no Senhor. Sim, Muito obrigado pela cruz. Obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu sangue é poderoso para cobrir qualquer pecado, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa jornada cristã até Canaã celestial, Pai, até a nossa Jerusalém. Nos ajuda como corpo a seguirmos unidos, ajudando-nos uns aos outros, Pai, nessa caminhada. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deman, me ajuda aqui.
Todos receberam? Vamos nos colocar em pé para participarmos juntos. O pão que representa o corpo de Cristo, moído na cruz, para que nós nos alegrássemos nele. Vamos comer juntos? Por semelhante modo, depois de ter dado o pão, o Senhor também deu do cálice com o fruto da videira. Esse cálice representa o sangue de Cristo. Nós vamos participar da mesma forma. Todos receberam? Vamos nos colocar em pé. Participarmos. Vamos beber juntos.
Louvado seja o teu nome, Deus. Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, durante essa semana que começa, guardando o teu coração, mesmo nas provações, te fortalecendo e guiando. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por esse tempo de culto. Como é bom e agradável nos unirmos aos irmãos para cantar louvores, para participar da ceia, para ouvir a tua palavra, Deus. Te louvamos e te agradecemos. Ó Senhor, e abençoe-nos durante esta semana. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa nação, abençoe, Senhor, nós pedimos a ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.